Fala pessoal, voltamos com mais um Intox List, o quadro de curiosidades do Intox Anime, dessa vez com animes que tem continuação, mas quase ninguém sabe. É continuação em formato de filme, o formato de OVA, que acaba não tão divulgado assim, e muita gente termina o anime e tal, viu a temporada do anime, anos depois e tal que saiu. Esse anime não sabe que tem uma continuação lá que às vezes fecha a história, tem um final fechado, ou tem uma continuação mesmo, continua a história, em um OVA, um filme, não é aquele filler e tal. O pessoal, por exemplo, acostumado com Naruto, tá acostumado que filmes não sejam tão relevantes assim em geral, tudo bem que tem um deles, que é mais importante, mas a maioria você pode pular, então não faz diferença pra série, não atrapalham na série, são histórias extras basicamente, e não continuações realmente, algo parecido com isso. Mas nesses casos não, é o completo contrário, essas OVAs e filmes são continuações de fato da história, e inclusive alguns deles pode ser um anime que você gosta muito e tal, e você não fazia a menor ideia de que tinha continuação, e às vezes com um final fechado até. E como sempre, se gostarem do vídeo, likes e compartilhamentos são muito bem-vindos, e se você não é inscrito no canal ainda se inscreva, pra não perder nenhum vídeo. E bom, começando com esse aí, o anime que deu boom nos animes de irmãzinha, de irmãos, apaixonados por irmãs que são de sangue às vezes, ou às vezes não são de sangue. Nesse caso, era irmã de sangue. É uma comédia romântica, teve várias temporadas e é confusa pra caramba. Por exemplo, tem lá alguns episódios no meio, você tem o anime, a primeira temporada do anime, começa a história lá, basicamente a história. São os dois irmãos se apaixonando um pelo outro, gradualmente lá, e também um bando de outros garotos se apaixonando por ele. Essa parte é... Às vezes você vai gostar, tem muita gente que torcia até pra várias das garotas ali. Nada contra isso. O problema é que é tanta garota, mas tanta garota que no final você tá... Pera, pra quem eu torço aqui? Eu tava confuso no final, eu não sabia pra que eu torcia mais. Tinha vários que eu gostava, vale dizer. E a segunda temporada termina de forma tão sacana, mas tão sacana que é desesperador, você fica ali. Como assim terminou assim? Como? E aí você descobre que tem continuação. Desgraçados. Sim. Eles não falaram. Não tem anunciado isso, quer dizer, tem anunciado, mas você não sabe no final lá. Eles deviam anunciar no final. Acabou aquele episódio lá, o episódio 13 da segunda temporada, anuncia no final. Olha, vai ter continuação. Não acabou aí não, tem mais tantos episódios. Não falaram nada. E depois você descobre que tem mais 3 episódios que continuam, 3 OVAs, que continuam a história dali e finalizam, adaptam até o final da Light Novel. O que vai dizer? Não quer dizer que você vai gostar. O final é... bom... discutível em várias formas e meio covarde. Porque primeiro ele faz o que você quer, depois ele não faz o que você quer. Se está confuso agora, eu não vou dar spoilers exatos disso aqui, é graça até o pessoal chegar lá e... pô, Marcos, aí foi... eu sei o sentimento que você está sentindo agora, você já assistiu e tal, eu sei o sentimento que você já teve, na verdade. Mas de qualquer forma, é um negócio muito confuso, que é mais confuso ainda. Você sabia que tem 2 finais para a primeira temporada? É basicamente uma forma de tentar complicar esse anime. Foi feito por um diretor que, não, o pessoal aqui faz coisas muito normais e tal, vamos tentar complicar um pouquinho. E ele foi lá e complicou. Ele fez um final, que é meio alternativo, não é o final original da Light Novel, ele fez um final original pra história lá, sei lá por quê. E aí depois ele pegou e liberou mais 4 OVAs, que finalizou a história direito. Da primeira temporada, eu digo. Vale como continuação lá da primeira temporada e emenda numa parte, só que continua a história na linha da Light Novel. Eles encararam lá, colocaram como True Holt. O que é True Holt? True Holt é uma referência a jogos, visual novels, onde você tem rotas diferentes. Aí às vezes tem a True Holt, tem a final bonitinho, tem o Bad End, que é o final ruim, tem vários finais diferentes. Mas de qualquer forma, quando você termina a primeira temporada, você tem que ir pra essas OVAs aí, 4 OVAs focando bastante nessa personagem. Vale dizer, alguns dizem que colocaram aquele final original do anime, porque não tinha um final legal pra finalizar. A história ali só tinha 12 episódios, então tinha que fazer uma coisa diferente, modificar um pouco. Mas pra consertar isso, lançaram os OVAs, depois veio a segunda temporada que continua a história, diretamente das OVAs, e aí termina de forma sacana, e depois tem mais 3 OVAs que finalizam a história direita. Vale dizer que vários sites colocaram com episódios seguidos, se o episódio passa do 13, por exemplo, no site que você assistiu, beleza, colocaram lá, chegou no episódio 16, que eu me lembre, beleza, finalizou a história, a segunda temporada tem 16 episódios, seja lá em que site você pegou, finalizou a história. Se a segunda temporada só tem 3 episódios, não finalizou a história, vai procurar as OVAs que continuam. My Anime List é um excelente site pra você achar esse tipo de coisa. É moleza encontrar esse negócio lá. Você vai lá em Continuation, Sequel, ali, no Sequel você encontra. Se tiver continuação, vai no anime que você quer. Aí se tiver continuação, vai estar ali embaixo. É só clicar ali. Clica ali que você descobre. Às vezes é OVA, às vezes é especial. Se não for continuação, o especial vai estar marcado em outra coisa, que não é continuação. Se for continuação, o especial, OVA, filme, vai estar ali, sequel, continuação. Então vai no Anime List, é muito fácil, é o jeito mais fácil. Tem um anime preferido, o anime chinês, muita gente pergunta, anime chinês, tem nova temporada? Vai lá olhar. No Anime List é moleza. Mas bom, continuando com Nyaruko-san, que é um anime muito engraçado, vale dizer, disso aí. Sim, esse bicho horrível que vira... isso.
Vale dizer que eu já fiz um vídeo sobre isso. Bem engraçado, vale dizer, onde eu comparo um bando de coisas lá, um bando de criaturas loucas lá, que se transformaram em garotas bonitinhas. Na animação japonesa, dizem que é o raio japonizador. É como chama esse negócio, mas é muito engraçado. De qualquer forma, essa garotinha aí, que é o Nyaru Tepki, pelo menos na mitologia, essa criatura horrível aí, brinca com isso inclusive dentro do anime. Na verdade, zoam de tudo, é uma paródia que zoa de muita coisa. Essa garotinha aí se apaixona por esse cara, e aí começam a ter várias aventuras com os dois lá, envolvendo aliens, monstros e o Diabo a 4. É uma história de comédia com um pouco de ação no meio, e essa protagonista, que é muito engraçada, envolve também garfos, muitos garfos. Mais do que você gostaria, vai dizer. Protagonista, para de usar garfos, aceita logo o amor desta garota estranha aí. Pelo menos é esse o sentimento que você vai ter por boa parte do anime. E aí, tem um final aberto. E agora? Bom, tem uma OVA que não finaliza a história, mas continua um pouco do plot da história e deixa inclusive um ganchinho lá dando a entender que podia ter continuação, só que não teve continuação. Pelo menos até agora não. Mas deu esperança que vai ter continuação pra muita gente e é um negócio sacana. Acontece com um bando de anime, não tem muito jeito. Mas de qualquer forma, pelo menos continua a história. Essa OVA tem relevância lá, vale avisar isso, então quem gostou muito, pode dar uma olhada nela. E o próximo, Real Life, o cara lá que tá derrotado na vida, ficou traumatizado depois de um problema que ele teve. No primeiro trabalho dele, tem 20 e poucos anos, e tá lá desempregado. Até que vem um cara e oferece pra ele um negócio muito doido, uma pílula, que vai rejuvenescer ele. Sim, isso poderia ser um anime de gente ficando rica com essa pílula, mas não. A pílula mágica só é usada para o bem, para rejuvenescer pessoas e mandá-las de volta pro colégio, que de alguma forma vai ajudar elas a superar o trauma delas, a melhorarem como pessoa. É isso que foca o anime. Eu tô brincando aqui com o negócio da pílula, mas o anime é muito bom, é excelente na verdade, em desenvolvimento de personagem, é sensacional, tem partes muito engraçadas dos personagens, são super carismáticos, a história é muito legal, só que ela termina em aberto. É aquela praga infeliz. Mas, pô, Marco, mas avançou a história e tal. Sim, é legal o final, eu gosto ainda assim do final. Mas aí avançou um casal e aquele final que você tava torcendo lá, o final com o casal principal, que é o que você tá shippando igual doido lá, vai! E não vai. Você fica meio, pô, é legal, mas define bem aquele maisinho no final. E aí vem isso. Lançaram 4 OVAs que finalizam a história. É rushado pra caramba? Porque basicamente tinha muito mais história pra contar. Eles tiveram que empacotar lá só o miolinho do negócio que mais interessava pra maioria das pessoas e chegar ao final da história com isso. Continua a história e tem final fechado, não é só continuação. Então essas 4 OVAs de Real Life são muito importantes. Em alguns sites colocaram como continuação direta da história, beleza. Continuou do episódio 13, na verdade no site que você pegou. Chega até o episódio 16 ou 17, beleza. Finalizou o anime, chegou até o final. Se não chega nisso, só tem 3 episódios, não chegou até o final, você tem que assistir as OVAs também, 4 episódios de novo. Você encontra isso no My Anime List, lá o nome e tudo mais certinho. É muito fácil encontrar lá tudo que eu tô falando aqui. Depois vocês podem olhar lá, que é muito fácil. Mas de qualquer forma, se você gostou muito desse anime, eu gostei pelo menos, vai assistir o finalzinho lá, que são as 4 OVAs, que vão finalizar o casal, focar no romance do casal lá e finalizar a história daquele casal principal. E o próximo, Trinity Seven, esse aqui tem filme de continuação. No caso, o primeiro filme nem é tanto assim, tem algumas coisinhas ali que são realmente relevantes para a história, mas nem tanto. Já o outro filme é a adaptação direta do mangá. Eles estão adaptando lá um arco do mangá, rushado pra caramba, mas estão adaptando. Então se você gostou da primeira temporada, que é basicamente a história de um garoto que vai para uma escola de magia, onde tem magas muito poderosas que entram para o harém dele, sim, é o basicão. Mas tem heroínas divertidas, tem partes legais de ação, em geral, muita gente gostou do anime, e bom, o anime tem continuação, muita gente acha que não, tá torcendo até hoje por uma segunda temporada que não aconteceu, mas já teve 2 filmes. O primeiro deles, você pode assistir, mas não é tão relevante assim, é curtinho o filme, vale dizer, e o outro filme é bem mais relevante, é acelerado e tal, rushar um bando de coisa pra adaptar esse arco inteiro em um filme, mas continuou de fato a história. Então se você gostou da história e quer uma continuação, esse filme é o mais perto que você vai encontrar. E o próximo é a história do papai, quer dizer, o cara virou um papai, na verdade, eu lembro disso, que me liga o nome, que é Papa. Papa é alguma coisa que eu não vou lembrar, mas de qualquer forma, a história do garoto lá, que vira o pai das filhas da irmã dele. A irmã dele viaja lá com o marido dela em uma viagem de avião, só que o avião cai e eles morrem. E aí as filhas dele ficam aos cuidados do protagonista. E você pode estar se perguntando, pô, mas que é família e tal? Calma, explicam isso durante a animação, mas de qualquer forma, ele vira lá o pai dela, só que ao mesmo tempo ele tá fazendo faculdade e também tentando sustentar elas e tal, um negócio bastante complicado. A vida dele vira uma bagunça, uma comédia em geral, começa com uma parte bem triste, mas depois vira basicamente uma comédia com um pouco de romance. Tem uma garota, inclusive, linda de morrer, vale dizer, da universidade dele que se interessa por ele, vai desenvolvendo a história e, bom, termina em aberto, em geral. Alguns gostaram mais, outros gostaram menos, mas a questão é que terminou em aberto, só que não
Tem OVA que continua a história. Na verdade, tem uma OVA de comédia que não serve pra nada. É o padrão dos OVAs, inclusive. É o motivo que a maioria nem liga pras OVAs, porque a maioria das vezes não serve pra nada, não é a continuação da história. Essa realmente continuou a história. Inclusive é bem rushado, porque tem um time skip, passam 4 anos da história e adaptam só o finalzinho da light novel. Pularam uma pancada de volumes, desenvolvimento e tal, pularam tudo e foram só pra adaptar o finalzinho. Pra quem queria ver o final animado e tal, tá aí, existe o final do anime. Quem viu esse anime, queria saber como é o final, vai atrás do OVA, tem por aí na internet, você pode encontrar. E você vai gostar do final? Bom, depende de pra quem você torcia. Eu não gostei tanto, vale dizer. Eu preferia... Bom, não vou falar aqui, seria um spoiler, mas eu preferia uma outra garota que não foi a escolhida. Você não pode ter tudo. Cabaneri of the Iron Fortress, em um mundo dominado por zumbis muito doidos, com corações de ferro. O protagonista e os amigos dele estão num trem lá, tentando sobreviver nesse mundo, e a história continua em um filme. Muita gente não sabe disso, acabou lá a história. No primeiro filme, é uma conclusão relativamente fechada, vale dizer, mas dá pra continuar, e continuaram a história. Em um filme é muito importante, não é um negócio extra, inclusive pra quem queria romance. Esse filme foca um pouquinho nisso, então é um desenvolvimento que continua o enredo da história, não é só um extra. Então quem gostou muito da animação, vale a pena com certeza dar uma olhada nesse filme depois. No momento que eu fiz esse vídeo, ele já saiu nos cinemas japoneses, mas por aqui só deve sair, a gente ter acesso a ele lá pro final de 2019 ou começo de 2020. Mas o mais importante é saber que tem um filme que continua a história de Cabaneri of the Iron Fortress. E esse aqui é mais que popular, Code Geass. Code Geass tem continuação e muita gente não sabe, quer dizer, é um negócio bem recente, então é justo muita gente não saber, mas de qualquer forma a história que a maioria já deve estar careca de saber é basicamente um garoto que recebe poderes sobrenaturais de uma garota muito, bom, digamos, misteriosa, e aí depois disso ele resolve usar esses poderes, a inteligência dele, ele é absurdamente inteligente, para causar uma revolução no Japão e libertar ele de um império que está dominando boa parte do mundo. E a história vai seguindo a partir daí, tem 2 temporadas cada uma delas, com 25 episódios. O que confunde muita gente é que tem também isso, Akito. Akito é um extra, se passa entre a primeira e a segunda temporada e você não precisa assistir, é com outros personagens e tal, foi feito depois da segunda temporada, que é considerado o final da história, finalzinho da segunda temporada, finaliza a história, só que não agora, eu vou chegar lá, mas essas OVAs aí que é o que mais confunde as pessoas, Akito, não é importante, são um bando de filmes lá que fizeram, que é irrelevante pra você conhecer ou não a série. Se você é muito fã dela, pode dar uma olhada, mas tem novos personagens lá, não foca nos protagonistas da história principal, pelo menos. Mas, bom, agora tem continuação pra valer, esse filme aí, o 4º filme que lançaram 4 filmes. O que são esses filmes? Bom, os 3 primeiros são recaps. São recaps da primeira temporada e segunda temporada. Fundiram 50 episódios em 3 filmes, é isso que você ouviu mesmo. Então, ficou um pouquinho enroxado, só um pouquinho. Cortaram coisa pra caramba e tal, e modificaram uma coisinha meio relevante, porque... Bom, sabe quando uma personagem que devia estar morta e ela sobrevive? Muda um pouquinho a história, né? Aconteceu isso. Então alguns dizem que foi pra criar uma realidade paralela, porque tinha muita gente que não queria ver a série de TV modificada. Então pra criar como se fosse uma realidade paralela, ao invés de só resumirem a série principal, eles pegaram e modificaram uma coisinha aqui e ali, pra parecer que é uma realidade muito semelhante à da primeira temporada, primeira e segunda no caso, a série principal, mas foi por uma linha um pouquinho diferente lá, uma realidade alternativa, aonde teve continuação, não acabou naquela parte lá, que tem no final da segunda temporada, e continua em um filme lá, que, nossa, trabalhou um bando de outras coisas, e é muito importante esse filme, que é você ter ou não gostado do final da segunda temporada, o filme revela um bando de coisas, tem mais informações sobre aquele negócio de poderes, principalmente, que esse negócio do Geass e tal, exploram bem mais isso, a relação dos personagens também trabalha um pouco, nossa, é com certeza um filme que vale a pena, dá uma olhada, inclusive acontece... Bom, tem uma coisa, que você assiste Code Geass e fica torcendo o tempo inteiro, quer dizer, a maioria das pessoas, pelo menos, sempre tem quem shippa outras pessoas com outras pessoas, mas de qualquer forma, a maioria shippava um certo casal lá e... Bom, vai assistir esse filme depois, quando sair. Vai sair em algum momento da segunda metade de 2019, pelo menos pra gente no Ocidente. No Japão já saiu no começo de 2019 nos cinemas, e agora é esperar o Blu-ray DVD, que aí sai pra gente também. Algum fansub pega, algo parecido, ou uma fonte oficial pega, sei lá. Seja lá quem pegar, se você é fã de Code Geass, vai assistir, serve de continuação a segunda temporada, e não, você não precisa assistir. Os filmes recap lá é interessante pra relembrar a série, e ver a modificação lá que eu falei, que eles fizeram, mas só tem em mente que se você vê uma personagem lá que tá viva, só que devia estar morta, é basicamente por isso, mudaram isso naqueles filmes recaps lá, mas é o 4º filme que é realmente a continuação de Code Geass, continua a história, elabora um pouco mais, um bando de outras coisas, e bom, já fiz um vídeo de spoilers comentando as partes mais relevantes desse filme, e uma coisa que muita gente esperou anos ali, e queria muito ver acontecer, e bom, aconteceu.
Talvez não exatamente como você desejava, mas chegou bem perto disso com certeza. Eu classifico essa como uma continuação, que ao invés de estragar o original, que é um clássico e tal, na verdade pega e deixa um sorrisão na cara de um bando de fãs da obra. E bom, o próximo, Kyokai no Kanata. Esse aqui é outro caso muito estranho, que continuou em filmes. Teve um recap e o segundo filme foi continuação. Teve a primeira temporada, ela termina de forma muito estranha. A história é basicamente uma garota com poderes de sangue. Ela cria uma espada do sangue dela, atacando um cara lá querendo matar ele, só que o cara, pô, ele se regenera. Então é meio difícil matar ele. E é o protagonista da história que se apaixona pela garota, que tá tentando matar ele. É um amor complicado. Sim. Mas de qualquer forma, a história continua com a aventura dos dois lá, revelações e blá blá blá, tem vários twists durante a obra e termina de forma bem... O que tá acontecendo aqui? Sim. Você termina um pouquinho frustrado. Mas aí depois tem continuação. Muita gente não sabe, explica inclusive aquele final maluco lá da primeira temporada. Primeiro vai ter um filme, que vai ser um recap, e depois um filme que realmente continua a história. Então eu recomendo muito ver esse filme aí, Mirai, Kyokai no Kanata. Mirai, ele tem um final fechado inclusive pra história. E falando em Mirai Nikki tem continuação. Já falei um bando de vídeo, mas repetindo aqui porque vale com certeza a pena. Mirai Nikki não acabou no final do anime. Quer dizer, ele acabou, só que teve uma continuação. Um ano depois lançaram uma OVA que finaliza melhor a história, dá um final fechado realmente, que vai deixar muita gente com um baita de um sorrisão na cara. Então se você gostou de Mirai Nikki, que é basicamente a história de várias pessoas que estão disputando para virar um deus, algumas delas nem queriam, na verdade, o protagonista, por exemplo, mas eles recebem celulares que permitem a eles prever o futuro, e usando desses celulares, eles têm que entrar num jogo lá para matar os outros participantes, e o que restar vivo vai virar um novo deus do mundo. Basicamente essa é a história principal, começa a história assim, mas não é o protagonista que brilha, é essa. Ninguém mais esquece. A Yuno, o protagonista, muita gente esquece, ou fica com raiva, ou quer matar. Mas a heroína não. A heroína é inesquecível. A Yuno, você pode gostar ou não de Mirai Nikki, mas você nunca mais vai esquecer a Yuno, com certeza. Mas de qualquer forma, termina lá a história e você tá meio, pô... Faltou um negocinho, né? Sim, faltou aí a OVA. Complemento lá pra você. Mirai Nikki Redial, vai assistir. Essa OVA vale muito a pena pra quem é fã da obra. Ou só pra quem ficou muito infeliz com aquele final do anime. E o próximo, essa coisa linda aí, Violet Evergarden. Basicamente é a história de uma garota tentando aprender sobre o amor. Ela entra pra uma equipe lá de pessoas que transmitem os sentimentos das pessoas pra cartas, pra tentar aprender melhor sobre o sentimento dos outros e os dela no processo. Porque um cara se confessou pra ela, ela era basicamente uma arma de guerra, e um cara lá que gostava dela no exército se confessou pra ela, só que ela não entende direito esse sentimento. Inclusive tem uma parte meio trágica durante o anime, eu não vou falar aqui o que é, mas a história continua a partir daí e ela vai amadurecendo ao longo do tempo, saindo de uma garota que parece basicamente um robô, tem bracinho de robô, mas não é exatamente um robô, os braços dela ela perdeu na guerra, mas ela vai amadurecendo ao longo da história, é muito legal a história de amadurecimento dela, só que faltou uma partezinha do original, vale dizer que é muito importante pra quem gosta de romance principalmente, não colocar essa parte. Na animação eu já expliquei porquê, minha teoria do porquê não colocaram, só que aí veio o anúncio de um filme com visual lindo de morrer. Olha isso. É bonito pra caramba, dá pra fazer um quadro desse negócio. Mas de qualquer forma, esse visual bonitão aí, o mais importante dele é que é um filme, é o anúncio de um filme, isso é o visual oficial do filme, e esse filme só vai sair em janeiro de 2020, ou seja, pra gente aqui, só lá pro meio de 2020 ou final de 2020, que a gente vai ter acesso a esse filme, mas ainda assim, fica a informação que é válida, se você assistiu Violet Evergarden e ficou meio infeliz e tal, queria uma continuação pra história, queria ver um negocinho acontecendo, calma que vai acontecer um negócio que muita gente vai gostar e outras pessoas talvez não gostem, sei lá, mas vai continuar a história do anime. Vai lançar uma OVA também, a OVA é de histórias extras e tal, não é tão importante assim. Mas isso aí é uma continuação do anime que deve completar um negócio que tem no original, mas eles cortaram no anime e deve deixar quem gosta de romance muito feliz. E agora Strike the Blood, esse aí provavelmente é o caso mais estranho que você vai ver, é um anime que teve 3 temporadas, só que quase ninguém sabe. O que as pessoas sabem geralmente é que teve uma temporada, teve umas OVAs aí. As OVAs têm continuação, na verdade são 10 OVAs pra cada continuação, são 2 temporadas com 10 OVAs, é um negócio completamente doido, eu nunca vi nada parecido com isso. Um anime que teve um bando de episódios em formato de OVA, ou seja, não saiu na TV, não foi muito divulgado, só soltaram Blu-ray e DVD lá, vão soltando mês a mês lá, com continuação do anime. Basicamente continuam adaptando o material original, estão continuando a história, e muita gente não faz a menor ideia disso, já saiu há muito tempo a 2ª temporada, e já tá lançando a 3ª temporada em OVA. Vai ter mais depois? Não tem como prever, mas é um caso muito estranho. E por que aconteceu? Porque lançaram as OVAs da 2ª temporada como teste e vendeu muito bem Blu-ray e DVD delas. E aí, obviamente, quiseram fazer mais, mas é o único anime que eu já vi usando esse sistema. E a história, bom, é basicamente sobre um vampiro que não parece um vampiro,
Vampiros nesse mundo são meio diferentões, vale dizer. Eles inclusive invocam criaturas muito doidas lá e criam um harém, sim. Tem um bando de mulheres bonitonas lá, sim, um design bonito desse anime, que se interessam por ele, e a história vai continuando a partir daí, com as aventuras dele tentando proteger a cidade dele ao lado dessas garotas aí, que você vai chipar mais com uma, mais com outra, é uma confusão de chip. Inclusive o final da primeira temporada é bem legal nesse aspecto, porque ele basicamente mostra um pouquinho do futuro. Então você já tem uma noção ali do que deve acontecer em termos de romance, pro protagonista no futuro, quem ele vai ficar e tudo mais. Então eu fiquei satisfeito com a primeira temporada, mas aí continuaram lançando segunda temporada, terceira temporada. Então se você é muito fã da série, tá aí mais temporadas pra você assistir que você talvez não saiba nem que existam. E é isso, se gostaram do vídeo, ele foi útil pra você, não esquece de dar um like e compartilhar ele, pode ser útil pra outras pessoas também. Se inscreva no canal quem não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder e eu vejo vocês no próximo vídeo.